O que Deus pensa de céticos e ateus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Comentário de Mari Persona. Hoje eu vi uma explicação interessante, eu não sei se ela tem fundamento bíblico ou não, né? Porque foi feita baseada no que ensinou um filósofo, Philon, que viveu na virada do antes de Cristo e depois de Cristo, no último século antes de Cristo e no início do primeiro século. E ele concluiu que existe Deus, claro, mesmo sendo filósofo grego, ele concluía que existia um Criador, que Paulo é aquele porque Paulo chamou de Deus desconhecido, né? Quando Paulo foi apresentar lá em Atenas o Deus verdadeiro, ele viu que ele tinha lá um pedestal que era dedicado ao Deus desconhecido. Então Paulo não chegou batendo nele, falou assim: vocês são tudo adoradores de deuses falsos, vocês são tudo idólatras. Não. Ele buscou um ponto de contato com eles, assim como o Senhor Jesus buscou um ponto de contato com a mulher samaritana, que estava preocupada com água, ele começa falando de água. E então Paulo vai ver aquele pedestal e fala assim: eu vim falar para vocês desse Deus desconhecido, que era um Deus que eles não conheciam, sabiam que existia, porque todos os homens nascem sabendo que Deus existe, Deus colocou a eternidade no coração do homem, mas os homens não sabem qual é o Deus, né? Que Deus é esse. E esse filósofo, Philon, de Alexandria, ele chegou à seguinte conclusão, porque ele viu que a matemática e a física eram disciplinas, eram coisas que elas andavam juntas. Hoje nós sabemos muito mais, que é verdade, né? E ele então teorizou o seguinte: a matemática é o projeto da criação de Deus. E a física é a construção desse projeto. Ou seja, pela matemática, e hoje os matemáticos fazem isso. Einstein, ele previu um monte de coisa que ninguém sabia que existia. Como que ele previu? Com lápis e um papel. Com matemática, com cálculos, com equações. E depois foram descobrir, não é assim. Hoje se descobre planeta não com telescópio, também com telescópio, mas descobre-se planeta com cálculos matemáticos. Então é como se Deus tivesse um plano nele e colocou em execução esse plano. E transformou o plano matemático, vamos chamar assim, né, mental apenas, elaborado no seu coração, nos seus desígnios eternos, em física, em coisas físicas, em coisas palpáveis. Mas o palpável para Deus inclui o invisível, aquilo que nós não vemos, porque nós somos tão limitados que nós não enxergamos. O Linneu pode até explicar melhor sobre isso, porque tem a ver com oftalmologia, né? Nós temos um campo de percepção da régua lá das diferentes como é que chama aquilo lá? Cores e coisas assim. Nós temos um campo pequeno. O cachorro enxerga outras coisas que nós não enxergamos. O morcego, o sapo, porque eles têm diferentes posicionamentos da sua visão nesse campo de... Esqueci. Espectro de luz. Hã? Espectro de luz. Espectro de luz, exatamente. Agora, pensa assim, nós não enxergamos muita coisa. Por isso que às vezes o cara precisa daquele óculos de visão noturna para ajudar ele a enxergar coisa que não dá para ele enxergar com os olhos. Ou nós precisamos de radiotelescópios para enxergar planetas que não são visíveis com um telescópio óptico, porque ele vai ver uma outra faixa do espectro que é baseada em energia, uma outra energia que nós não enxergamos. Agora pensa assim, tem um versículo, vamos até achar o versículo, tem um versículo na Bíblia que diz que Deus é aquele que está na luz inacessível. O único, 1 Timóteo 6,16, diz assim: aquele que tem, ele só, a imortalidade,
porque ele é eterno, ele é independente do tempo e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Aí é que nós percebemos a idiotice do ser humano quando ele fala que ele quer ver para crer. Ele quer ver para crer. Mas como é que você vai ver? Você não enxerga nem a noite, né? Você não enxerga nem a energia que vem dos planetas e dos quasares e dos não sei o quê, lá desse imenso espetáculo que nós vemos à noite. Você não enxerga, porque você precisa de aparelhos para enxergar, né? Energias que você não enxerga, e quer duvidar que Deus exista. Cara, acorda! É por isso que tudo que nós encontramos na Bíblia não é pela razão que nós entendemos, não é pela razão que nós cremos, é pela fé. Deus existe? Claro que existe. Como é que você sabe? Pela fé. Eu creio. Eu creio no que ele fala na sua palavra. Ah, mas como é que você sabe que é a palavra dele? Pela fé. Mas como é que você sabe que não mudaram a palavra dele? Ah, mudaram, tem lá manuscritos que não sei o quê, que mostra que não sei o quê. Eu vi no YouTube, tem um cara lá que ele explica que a Bíblia foi alterada. Tal. Amigo, se você tivesse uma obra de arte, uma obra escrita, um romance muito valioso, você não ia reservar os copyrights desse romance para ele não ser corrompido? Você iria, você que é um homem comum. Agora, quanto mais Deus não iria preservar a sua palavra, como preservou. Nós temos milhares de anos, junto ao Antigo Testamento com o Novo Testamento, 2.000 anos, no Antigo Testamento, 4.000 anos. Deus preservou a sua palavra porque era de interesse dele, ele tem os copyright da sua obra, da sua palavra, e somente uma pessoa muito tola não crê na existência de Deus. Não é um cientista, não é um filósofo. A gente vê na internet aqueles filósofos fazendo assim, falando coisa importante, não sei o quê, e o cara é ateu, meu. Como é que ele pode achar que entende alguma coisa se ele não crê no essencial, na essência da criação, que é Cristo, Criador de todas as coisas? Que absurdo! Que absurdo! Tem um versículo no Antigo Testamento, eu queria até mostrar aqui, que ele é muito usado contra ateus. E não é. O versículo não é isso. É o Salmo 14. Olha que interessante esse Salmo 14. Disse o nécio, ou seja, o tolo, o estulto, no seu coração: não há Deus. E aí vem as conclusões: tem se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Agora, esse primeiro versículo, eu vou até dar a mão à palmatória, né? Ele realmente foi alterado. Ele foi alterado. Porque os tradutores dos manuscritos, muitas vezes, na hora de traduzir, eles faziam uma ligação de palavras para dar uma leitura fluida, para dar um contexto, e às vezes eles pisavam na bola com isso. Então, por isso que nós temos, graças a Deus, muitas versões diferentes da Bíblia, que você às vezes pega uma, não dá para entender, vai na outra. Mas esse versículo tem uma palavrinha aí, que nas melhores Bíblias, ela aparece em itálico. Eu estou aqui usando uma versão que é digital, então ela não muda, né? Mas o que eu li a respeito disso é o seguinte, que o versículo diria o seguinte: disse o nécio no seu coração, não Deus. Não Deus. Porque ele sabe que tem Deus. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Mas ele fala, não Deus. Não Deus. É como uma mãe
fala para a criança fazer alguma coisa ou fazer a lição de casa, fala: não, mãe! É a rejeição, a independência, o sentimento de rebelião que existe no coração do homem. E Paulo vai usar essa passagem depois na carta aos Romanos. E a carta aos Romanos, ele já dá no primeiro capítulo uma cintada naqueles que se acham alguma coisa querendo excluir Deus. Porque ele fala no capítulo 1 de Romanos, no versículo 17, versículo 16, apenas para esclarecer uma leitura que às vezes é feita erroneamente aqui: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo não está dizendo que ele não se envergonhava de pregar o evangelho de Cristo. Não é isso que ele está dizendo. Não me envergonho de pregar o evangelho de Cristo. Não. Ele está dizendo: não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus. Porque é o poder de Deus. Então ele é plenamente confiável. Eu gosto de usar um exemplo para essa frase de Paulo da seguinte maneira: é como se eu falasse, eu vou numa praça pregar o evangelho e digo assim: eu não me envergonho do evangelho que eu estou pregando aqui. Por quê? Porque ele é real, ele é verdadeiro, ele é fidedigno. Agora eu vou numa praça distribuir notas de $100. Eu vou também dizer: não me envergonho dessas notas de $100. E distribuo tranquilamente. Mas se eu for na praça distribuir nota de $100 desenhada à mão em papel higiênico, eu não posso dizer: eu não me envergonho dessa nota de $100. Porque ela não é real, ela é falsa, totalmente falsa. Então o que Paulo está falando aqui: não me envergonho do evangelho, não de pregar o evangelho, né? Não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tanto é que quando uma pessoa escuta o evangelho, o evangelho é a palavra de Deus que abre os ouvidos dela e dá poder para ela ouvir. Tem um versículo até que fala que a fé vem pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. Ouvir pela palavra de Deus. Não diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Também, mas não é esse o assunto ali. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir, a capacidade de ouvir, acontece com o poder do evangelho, esse poder que Paulo está falando aqui. Por quê? Porque uma pessoa morta não ouve, escuta. A pessoa morta não escuta. E os homens estão mortos por seus delitos e pecados. E só quando entra aqui o evangelho, ele destrava, ele entra com a senha do software, vamos falar assim, e destrava. Então aquele homem que estava morto dos seus pecados, de repente toma um susto e fala: o que é isso? O que é isso? Que peso é esse que eu estou sentindo na minha consciência, na minha vida? É o pecado. Ele não sentia antes porque ele estava morto. Aí vem o evangelho e dá vida para ele, dá vida para ele entender. Mas voltando aqui, então, Paulo usa essa passagem no capítulo 3 de Romanos, ele vai usar, mas eu queria falar no capítulo 1, que é quando ele diz o seguinte, no versículo 17: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé, não da razão, não da inteligência, não da visão, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Então, quando você vê todas essas discussões científicas, pseudocientíficas, esses filósofos falando na internet, são pessoas que detêm a verdade em injustiça, que mascaram a verdade. Com o quê? Com seus raciocínios mirabolantes. Porque no versículo 19 ele vai falar isso: porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta. Neles se manifesta. Porque Deus lhe manifestou. Manifestou em quem? Nessas próprias pessoas. E na própria criação, como ele vai falar aqui: porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem
inexcusáveis. Então você, filósofo que está me escutando agora e se diz ateu, diz que não crê em Deus, você não vai ter desculpa quando se apresentar diante do trono de Deus. Você será julgado e será condenado a uma eternidade de perdição e sofrimento, porque você é inexcusável por negar a Deus e negar a Cristo. É isso que ele está falando aqui. E ele continua dizendo o seguinte: porque do céu se manifesta, no versículo que eu estava aqui, eles ficam inexcusáveis, no versículo 20, por quando? Porquanto, tendo conhecido a Deus... Eu lembrei agora de um ateu que eu fui uma vez na casa dele, ele até já é falecido, espero que ele tenha se convertido. E ficamos conversando longamente à noite sobre a Bíblia, a verdade, e ele era ateu. Não, porque isso, porque aquilo, Aí no fim, na hora de ir embora, eu falei assim, então eu vou para casa agora, ela é uma pessoa muito conhecida minha, mas eu vou pedir uma coisa para você. Hoje à noite, antes de dormir, você se ajoelha ao lado da sua cama e peça para Deus, diz para ele que se ele existir, que ele mostre a você. Não, eu não faço isso. O seu problema não é que você não acredita que Deus exista. Você não quer que ele exista. É um problema de vontade. Não é um problema de crença, é um problema de vontade. Você não quer que Deus exista. Mas ele continua aqui, então, em Romanos 1, pelas coisas criadas ficam inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, então eles conhecem a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, porque você não pode, um ser humano que foi criado por Deus, não pode viver sem Deus e nem negando a Deus. Então ele tem que fazer alguma coisa. Ele tem que ter raciocínios que neguem. Ele tem que substituir aquele conhecimento que Deus colocou no seu coração, aquela noção da eternidade que ele tem que substituir com alguma coisa. Como? Com filosofia, com ideias, com pensamentos, com sabedoria humana. E Deus chama a sabedoria humana de loucura, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível. Agora aqui é muito interessante. Em semelhança de imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Isso aqui, o que Paulo está falando para os romanos, né, da sua época, e a respeito dos romanos e dos gentios, dos gregos, da sabedoria grega, que era a última bolacha do pacote na época, era a filosofia grega. Ele está mostrando aqui a ordem inversa da corrupção humana, a ordem inversa da degradação do homem. Porque a degradação do homem começou no Jardim do Éden, pelo último dessa lista aqui. Satanás travestido de serpente, que apareceu na forma de um réptil para Eva, e aí então o que aconteceu? Caiu Eva e Adão caiu junto, e começa a história da humanidade, moderna, ou atual, ou pós-criação, né? Com um réptil, com a influência de um réptil. E depois, aí basta você abrir lá nos outros capítulos da Bíblia, estudar a história, né? Quadrúpedes. Aí vieram os deuses quadrúpedes. E depois vieram os deuses aves, até chegarmos na idade moderna, dos homens agora, que vão até o espaço e tudo mais. Homem, imagem de homem corruptível, isso é o humanismo. Chega aqui ao humanismo. Então uma pessoa que se acha muito sábia hoje, nada mais é do que idólatra. Ele é um idólatra igual àqueles que adoravam répteis, quadrúpedes e aves. Só que agora ele adora o homem. Ele adora a sabedoria humana. E qual a consequência disso? Deus obscurece o coração dessas pessoas. Como ele falou no versículo 21. Seu coração insensato se obscureceu. O que isso quer dizer? Deus coloca uma trava no coração do homem para ele não crer na verdade. Sim, quando um homem rejeita a verdade deliberadamente, insistentemente, Deus trava ele na mentira. Trava na mentira, ele não consegue. É que nem um computador, quando entra um vírus e trava, você vê a tela, mas não sai mais, não consigo mais acessar meus programas,
porque o vírus travou você. Travou, você não vai conseguir mais. É isso que Deus faz com o homem ímpio que insiste na sua impiedade. Ele trava no pecado, trava no mal. Ele vai fazer isso, inclusive, no futuro, quando vier o anticristo, e aqueles que não creram na verdade, lá em 2 Tessalonicenses 2, fala assim, Deus enviará a operação do erro. O que é isso? É um vírus que vai entrar no homem. O vírus, eu falando aqui de exemplo, hein? Por favor, não vai falar que o Mário falou que vão criar um vírus que vai entrar no homem, tem um chip que vai pôr na mão, na testa, não sei o que. Não. Deus vai travar os que um dia escutaram o evangelho, veio o Senhor Jesus buscar sua igreja, levou embora. Aqueles que já tinham escutado não conseguirão mais crer. Deus enviará a operação do erro para que creiam na mentira todos aqueles que não deram ouvidos à verdade. Ele fez isso com Faraó no Egito. Quando Moisés foi falar com Faraó para deixar o povo sair do Egito, a Bíblia fala assim, o Faraó endureceu o seu próprio coração e não ouviu as palavras do Senhor que eram ditas por Moisés. Você passa alguns versículos, diz assim, e o Senhor endureceu o coração de Faraó para que não desse ouvidos às palavras de Moisés. O que aconteceu nesse período? No primeiro, ele endureceu o próprio coração. É como se Deus falasse, ah é? Você quer ir por aí? Então tá bom. Pá, endureceu o coração de Faraó. Agora não tinha mais chance para Faraó. Então, querido filósofo que está me escutando aqui, ateu e qualquer coisa assim, se você insiste em endurecer o seu coração para não crer na palavra de Deus, vai chegar um momento que vai ser irreversível. Aí ele endurece, como é a continuidade desse capítulo, que você pode ler em casa depois, no versículo, depois que fala que o homem transformou a verdade de Deus, a glória de Deus, em semelhança de homem, No versículo 24, entra a trava. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações e à imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si, porque mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Por isso Deus os abandonou a paixões infames. Aí quando você vê o mundo do jeito que está, toda a imoralidade, toda essa bagunça toda, você faz a pergunta, veja só, o que será que aconteceu? Tal. Deus aconteceu. São pessoas que se negaram a reconhecer Deus e Deus os entregou a paixões infames para fazerem tudo que é contrário à natureza. Deus faz isso. Então, por favor, creia agora no Salvador que é Jesus. Creia na palavra de Deus para não sofrer essa trava no seu coração. Quer aprender mais da Palavra de Deus? Visite meu canal youtube.com/respondidas. Quer levar o Evangelho a mais pessoas? Curta esse vídeo, compartilhe e assine meu canal. Adquira meus livros buscando por Mário Persona em clubedeautores.com.br.